Olá a todos, espero que todos estejam bem. O assunto da aula dessa semana é potência e esse assunto está diretamente relacionado com os assuntos das aulas anteriores. Por isso, relembrando rapidamente, nós falamos em trabalho como uma grandeza física que estava relacionada com força e deslocamento. Quando a força estava no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho era positivo, ele era um trabalho motor. Quando a força estava no sentido oposto ao deslocamento, esse trabalho tinha um valor negativo, ele era um trabalho chamado de trabalho resistente. Falei da área do gráfico, de força por deslocamento, e a área desse gráfico correspondia à grandeza física chamada trabalho. Esse trabalho que eu defini a princípio era o trabalho de uma força qualquer. Em seguida, eu defini o trabalho da força-peso e defini para vocês o trabalho da força elástica. Falei que nós usávamos como unidade de medida para trabalho o joule. Em aulas passadas, usando o conceito de trabalho, eu comentei com vocês que toda vez que nós estamos realizando um trabalho sobre um corpo, ou um corpo está sofrendo a ação de um trabalho, está existindo, uma modificação na quantidade de energia desse corpo. Então, o trabalho era capaz de variar a quantidade de energia do corpo. E aí eu defini para vocês duas formas de energia. A energia cinética, que era calculada como massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e defini a energia potencial, que era uma energia que o corpo tinha armazenada. E essa energia potencial poderia ser denominada como gravitacional, quando o corpo estava a uma determinada altura de um referencial, ou ainda poderia ser definida como energia potencial elástica, quando existia molas ou elásticos na situação. E a energia potencial gravitacional, ela era calculada como massa multiplicada pela aceleração da gravidade, multiplicado pela altura, e a energia potencial elástica era a constante elástica da mola, multiplicada pela deformação da mola ao quadrado e dividido por 2. Comentei com vocês em aula anterior que a quantidade de energia que existe num sistema isolado, ela sempre se conserva. E nós chamamos esse conjunto formado pela energia cinética e pelas energias do tipo potencial de energia mecânica. E aí, se o meu sistema está isolado, nós dizemos que a quantidade de energia mecânica de um sistema, ela é constante, numericamente falando. Então, a todo instante, eu estou transformando energia do tipo potencial em energia cinética ou energia cinética em energia do tipo potencial. A unidade de energia é a mesma unidade do trabalho, que é joule, porém existem outras unidades para energia, que é caloria, quilowatt-hora e ainda eletrovolt. Então, tudo isso é assunto de aulas anteriores a essa aula, que é sobre potência. Por definição, o que vem a ser potência? Potência é uma palavra que a gente costuma ouvir quando fala em carro, quando fala em alguma máquina, algum tipo de motor, tá? A potência, ela está relacionada ao conceito de trabalho, ao conceito de energia e tempo. Então, uma máquina, um motor, ele é considerado um motor potente quando ele é capaz de realizar muito trabalho em pouco intervalo de tempo. Então, quanto mais tempo um motor leva para executar ou realizar uma atividade, nós dizemos que quanto mais tempo ele levou, menos potente ele é. Quanto menos tempo ele levou, mais potente. Quanto mais tempo, menos potente. Então, nós vamos definir potência como sendo uma relação entre trabalho ou variação de energia por intervalo de tempo. Unidade de trabalho é joules, unidade de tempo é segundos, portanto, a unidade da potência vai ser em joules por segundo. E joules por segundo é definido também com o nome de watts. Então, no sistema internacional, nós calculamos a potência em watts. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho um chuveiro
cuja potência do chuveiro é de 5.000 watts, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu preciso lembrar que potência é trabalho relacionado com o tempo e que trabalho é o mesmo que variação de energia por tempo. Quando eu digo que o chuveiro tem uma potência de 5.000 watts, eu quero dizer que ele transforma 5.000 joules a cada 1 segundo. Transforma? Como assim transforma? Ele vai transformar a energia da forma elétrica em energia térmica no aquecimento do chuveiro. E a cada 1 segundo, ele transforma 5.000 joules de energia elétrica em energia térmica. Então, aqui eu tenho um chuveiro que tem uma potência elevada. Quando eu penso numa lâmpada de potência 80 watts, o que eu estou querendo dizer com essa informação da potência da lâmpada? São 80 joules a cada 1 segundo, porque watt é joule por segundo. O que significa isso numa lâmpada? A lâmpada recebe energia do tipo elétrica, e aí ela transforma essa energia elétrica em energia luminosa. A cada 1 segundo, 80 joules de energia elétrica é transformada em energia luminosa, ok? Só para a gente entender aí um pouquinho melhor o conceito de potência. Vou apagar aqui os meus rabiscos para poder continuar a aula. Agora que eu já sei a definição de potência, eu posso pensar em escrever essa potência sem ser com essa expressão trabalho dividido por tempo. Que outra maneira eu posso escrever a potência? Se eu lembrar que trabalho é força vezes deslocamento, eu pensando aqui numa força que é constante, então eu estou puxando aí um objeto qualquer, aplicando uma força constante, produzindo um deslocamento desse objeto durante um certo intervalo de tempo, esse corpo está desenvolvendo uma determinada potência média no percurso. E aí eu posso calcular essa potência média de que maneira? Trocando trabalho por força vezes deslocamento, eu fico com potência média igual a força vezes deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, ó, só troquei o trabalho por força vezes deslocamento. Deslocamento eu posso escrever como D ou posso escrever como ΔS, desde que o deslocamento coincida com a variação do espaço. Isso é no movimento retilíneo, tá? Nessa situação, vejam que apareceu um ΔS sobre ΔT. E ΔS sobre ΔT, por definição, é chamado, como a grandeza física, velocidade média. Então, eu também posso calcular a potência média ou a potência de um corpo, se eu souber o valor da força constante que está sendo aplicada sobre esse corpo para deslocar ele, e se eu estiver sabendo qual é a velocidade média que ele está desenvolvendo aí no percurso. Se eu não usar a velocidade média nessa situação, usar a velocidade instantânea, portanto, eu sei a potência instantânea, a potência que ele tem naquele instante que ele está com aquela respectiva velocidade, tá? Então, definir potência média como uma relação de trabalho e tempo. Já comentei com vocês que a unidade no sistema internacional é joule por segundo, joule que é a unidade de trabalho, unidade de tempo segundos, mas existem outras unidades também conhecidas para potência, tá? E outras relações. Então, primeira coisa que eu posso pensar em algumas relações que eu tenho. Joule por segundo eu vou chamar de watts, mas normalmente a gente escuta falar em quilowatts. A letrinha K em física significa 1000, que é 10 a terceira. Portanto, 1 quilowatt é o mesmo que 1000 watts. Também é comum falarmos em megawatts. Em física, o mega, que é o M maiúsculo, significa 10 elevado a sexta, ok? Então, 1 megawatts, ele é o mesmo que 1 milhão de watts. Aqui, ó, megawatts.
Temos também o giga. O giga, que usa a letra G maiúsculo, aqui é M maiúsculo, aqui é G maiúsculo, mas o K é minúsculo, tá? O G maiúsculo representa 10 a nona. Então, 1 gigawatts é o mesmo que 10 a nona watts. Então, aqui são algumas relações que nós temos. Quilowatts vai aparecer bastante em exercícios de eletricidade, tá? Outras unidades que a gente também tem, ok? E eu vou falar aí um pouquinho delas para vocês, tá? Que outras unidades a gente tem? Temos como unidade o cavalo vapor e o HP, que é o tal do horsepower, que é o cavalo vapor, escrito aqui em inglês. Mas existe uma diferença numérica entre eles, tá? Essa unidade cavalo vapor que Watts definiu, como é que ele definiu essa unidade? Ele definiu essa unidade a partir de um experimento feito realmente com um cavalo. E ele percebeu que um cavalo conseguia elevar um objeto de aproximadamente 735,5 newtons em uma altura de 1 metro num intervalo de tempo de 1 segundo. Então, baseado no desempenho de um cavalo, ele definiu essa unidade de medida chamada cavalo-vapor, tá? Vou falar para vocês agora um pouquinho da unidade que a gente vê bastante de energia, que não é o joule, ok? Porque vocês costumam confundir potência e energia. Potência e energia não são as mesmas coisas. Quando eu penso em potência, eu penso na quantidade de energia que é transformada durante um certo intervalo de tempo. Então, vejam o que eu fiz aqui na minha lateral. Se eu escrevi, ou melhor, na lateral aqui do computador, se eu escrevi que a potência média pode ser definida como o trabalho realizado durante um certo intervalo de tempo, mas eu também sei que trabalho significa uma transformação de energia, uma variação de energia, eu posso escrever que a potência é a variação de energia dividida pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo, ele está do lado direito da minha igualdade, dividindo a energia. Portanto, eu vou passar ele para o lado esquerdo. Se ele está dividindo, eu vou passá-lo multiplicando. E aí, eu vou conseguir escrever que energia é a potência multiplicada pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Como a unidade da potência é watts, ou ainda eu tenho aquelas outras relações, quilowatts, megawatts, gigawatts, vamos supor que eu esteja trabalhando numa unidade bem conhecida de vocês de potência, que é quilowatts. Quando eu penso no intervalo de tempo de 1 hora, eu vou escrever, portanto, a unidade da energia como sendo a unidade da potência multiplicada pela unidade do tempo. Então, eu vou escrever a unidade de energia como sendo quilowatt-hora, que é a unidade que aparece nas nossas contas de energia elétrica. Nas nossas contas de energia elétrica, não aparece a unidade joule, aparece a unidade quilowatt-hora. Mas qual é a relação que existe entre quilowatt-hora, que aparece lá na conta da energia elétrica, e joule? Então, aqui eu montei uma relaçãozinha para vocês. 1 kWh é o mesmo que 1000 watts, porque o K é 1000. Lembrando que o watts significa joule por segundo. Então, quando eu escrevo kWh é 1000, isso aqui é joule por segundo. E aqui eu tenho horas. Eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos, que é o mesmo que, se eu andar com a vírgula, 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Então, prestando aqui atenção no que eu estou falando, ó, eu vou escrever aqui do ladinho dessa variação de energia para vocês verem. A variação de energia é quilowatt, 1000 watts.
Watts é joule por segundo. Só que agora eu tenho que mexer com essa hora que está aparecendo aqui e transformar ela em segundos também. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Eu tenho um segundo aqui embaixo na minha fração. Desculpa, apareceu uma coisa estranha na tela. Tem um segundo aqui em cima, então eu vou cancelar essa unidade aqui de tempo. E sobrou para mim, então, que a energia vai ser 1.000 vezes 3.600. O 1.000 eu posso escrever como 10 à terceira, e o 3.600 eu posso escrever como 3,6 vezes 10 à terceira. Portanto, a variação de energia é de 3,6 vezes 10 à sexta, conservo a base, somos expoentes, e sobrou apenas o joule para mim aqui na minha expressão. Então, eu consigo relacionar o quilowatt-hora com o joule. Uma outra grandeza que eu preciso definir com vocês, nessa parte de dinâmica, é a grandeza física chamada rendimento. Também é uma palavra muito comum no nosso dia a dia, né? Nós sempre falamos em rendimentos de máquina, em rendimento financeiro. O que vem a ser o rendimento? Para nós, em física, nós sempre pensamos um motor ou em uma máquina que esteja realizando o trabalho, tá? Eu posso dizer que para uma máquina realizar trabalho, ela precisa receber uma determinada quantidade de energia no seu funcionamento. Porém, nem toda a quantidade de energia que essa máquina recebe vai virar efetivamente um trabalho. Isso é, nem toda a energia que eu forneço para uma máquina e para um motor é usada efetivamente no funcionamento dele. E aí eu chamaria a parte que foi usada no funcionamento dele como energia útil, utilizada para o propósito no qual essa máquina foi criada. Uma parte da energia que eu forneço, ela é sempre dissipada por atrito entre as peças, pelo aquecimento, né? E aí eu vou ter o que a gente considera perdas de energia. E aí, perdas vai entre aspas, né? Porque a gente sabe que a gente não perde. Essa energia só foi transformada numa forma que não é a forma conveniente para o uso da máquina. Então, aqui eu tenho uma energia que foi gasta de uma maneira pela máquina que não era efetivamente no funcionamento dela, que nós vamos chamar de energia perdida. Eu posso pensar na quantidade de energia que entrou na máquina e na quantidade de energia que foi utilizada no funcionamento dela e que foi desperdiçada pela máquina para definir rendimento, ou eu posso pensar na potência. A máquina vai receber uma potência total, uma parte dessa potência ela vai utilizar e, infelizmente, uma parte dessa potência ela vai desperdiçar. Como é que eu calculo o rendimento? Eu vou comparar a quantidade de energia ou a potência utilizada com a quantidade de energia recebida ou a potência recebida. Então, eu vou fazer uma comparação entre essas duas coisas, tá? O útil com o total recebido. E aí, quando eu for fazer essa comparação, eu vou fazer sobre a forma de fração, tá? Tô usando a letra eta, ou eta, não sei como é que se pronuncia, uma letra do alfabeto grego, para representar aqui rendimento de uma máquina, potência útil sobre potência total. Rendimento não tem unidade de medida, tá? Ele é uma grandeza adimensional, sem unidade, porque potência é em watts, aqui em cima, potência em watts aqui embaixo. Se eu tivesse usando para rendimento, ao invés de potência, se eu tivesse usando energia útil sobre energia total, seria joule sobre joule também, e aí não teria unidade de medida. Porém, o rendimento, ele vai ser um número entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Porque eu nunca vou ter uma máquina, eu nunca vou ter nenhum equipamento no qual a energia útil é maior, isso é, a energia que ele usou para o funcionamento dele é maior do que a quantidade de energia que foi fornecida para ele.
Ele poderia, no máximo, eu sei que isso não existe, uma máquina, usar toda a energia que eu forneci. E aí, se a máquina estiver usando toda a energia que eu forneci, eu vou dizer, então, que essa máquina tem um rendimento igual a 1, o que seria escrito em porcentagem como 100%. Então, o que nós costumamos fazer é multiplicar o valor do rendimento por 100 para transformar isso em porcentagem. Então, eu posso calcular rendimento relacionando potência útil com potência total. Eu posso calcular um rendimento pensando em energia útil e em energia total, tá? Lembrando que energia e potência estão relacionados. Afinal, potência é variação de energia por intervalo de tempo. Se eu quiser, eu posso escrever que rendimento é trabalho útil ou o trabalho realizado pela máquina sobre o trabalho total recebido por ela. O mais comum é nós pensarmos na quantidade de energia recebida, tá? Na quantidade de energia utilizada e na quantidade de energia desperdiçada, tá? Se eu tenho uma lâmpada do tipo incandescente, a lâmpada incandescente, a função dela é iluminar, porém a gente sabe que além de iluminar, ela aquece. Então, ela recebe uma determinada quantidade de energia elétrica, tem uma corrente elétrica passando por ela. Mas nem toda a energia elétrica que ela recebe é transformada em energia útil, isso é, em energia luminosa. Uma parte dela é transformada em luz, porém uma parte dela também é transformada em calor. E esse calor eu não aproveito ele para nada numa lâmpada, né? A não ser que realmente eu queira aquecer um ambiente. Então, de toda a energia que eu forneci para a lâmpada elétrica, utilizada para a iluminação da casa, foi uma parcela. Utilizada para a iluminação do ambiente, foi uma parcela. A outra não foi utilizada para iluminação. E aí a gente diz que essa energia foi uma energia desperdiçada, foi uma energia perdida, foi uma energia dissipada, ok? Então, com isso, eu defini aqui para vocês algumas grandezas importantes nesta aula. Que grandezas são essas? Eu defini potência como trabalho realizado por unidade de tempo, lembrando que trabalho é o mesmo que variação de energia, portanto, eu posso escrever que potência é variação de energia por intervalo de tempo. Unidade da potência no sistema internacional, joule por segundo, e joule por segundo nós chamamos de watts. Existem outras unidades de potência, ok? Que eu comentei com vocês durante a aula. Eu também posso pensar em escrever a potência como sendo força vezes deslocamento, isso é trabalho, dividido por intervalo de tempo. E aí, nessa minha expressão, o deslocamento dividido por intervalo de tempo, nós definimos como sendo a velocidade média. E aí, eu posso escrever que a potência é a força vezes a velocidade média, ok? Então, e ainda falei para vocês de rendimento, né? Que rendimento poderia ser escrito como trabalho útil sobre o trabalho total. Disse também que o rendimento poderia ser escrito como a potência útil sobre a potência total, ou ainda energia útil sobre energia total. E nessas situações, o meu rendimento nunca vai ser superior a 1, e eu sempre multiplico isso por 100 para dar a minha resposta em porcentagem. Eu vou fazer uma segunda gravação para vocês, apenas com questões comentadas sobre potência e rendimento. Então, até a nossa próxima aula.